O programa Caminho da Universidade tem a satisfação de receber para a entrevista Jair da Silva, mais conhecido como Craque Kiko. E ele realmente está se tornando uma pessoa da escrita. Ele é escritor, é locutor, da parte esportiva, narrador, enfim. Ele é um autodidata, historiador em resgatar a história local, não só do futebol, mas do que realmente é preciso ser valorizado. Portanto, vale a pena a entrevista de hoje com o Craque Kiko. Meu caro Craque Kiko, eu sei que eu não menti em nada ali, só falei a verdade. Olha o teu sorriso aí. E seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Prazer recebê-lo. Prazer é meu. Olá, professor Aloysio. Você foi muito bondoso comigo. Você acha? A gente milita nos meios esportivos aí, agora na literatura, porque a gente gosta. Só tive um amor na minha vida e duas paixões. E essas paixões, uma foi o futebol e a outra foi a escrita. Muito bem. Então eu me sinto lisonjeado por mais uma vez você me abrir as portas para nós falarmos um pouco aí sobre a nossa cidade, sobre a literatura, sobre o esporte em si. Você querendo cumprimentar o nosso público, Craque Kiko, por gentileza. Aos amigos aí que, sabendo da minha entrevista hoje, com certeza vão estar ligados aí na TV Cultura. Muito obrigado aí por tudo. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Olá para todos vocês. Muito bem. Meu caro Kiko, a intenção não era elogiar nem rasgação de seda, mas sabemos das tuas habilidades, essa questão de ser autodidata. Você até é fotógrafo, Você tem dado coberturas excelentes, tirando lances que chamam a atenção. E, diante de tudo isso, você realmente virou um escritor, com a finalidade de valorizar as pessoas do passado e registrar o presente para que sirva como um grande legado da parte esportiva, em especial o futebol. Por que em especial? Porque nós estamos num lugar que era o Estádio Municipal de Porto União. Hoje é a Universidade do Contestado. E você correu muito nesse campo, você suou, você mostrou que era possível fazer um futebol sem segundas intenções. E sabemos que você conhece palmo a palmo desse campo de futebol onde nós estamos. Isso te emociona retornar e naquele campo de tantas alegrias, de tantas disputas, hoje nós trouxemos você na biblioteca, porque você tem tudo a ver em relação com a escrita e deixar os registros aqui na biblioteca da UNC. Está feliz? Muito feliz. Enquanto você falava, professor, minha mente voou. Passou um filme? Passou um filme na década de 50 e 60. E menino de tudo ainda, peleei muito aqui nesse estádio, né? Para quem não conheceu e não sabe da história, esse aqui ele foi o cunhado de Maracanã do Oeste, né? Era um dos maiores estádios do sul do Paraná e de toda Santa Catarina. Então por aqui desfilaram craques que fizeram época, fizeram muito pela nossa sociedade. E hoje, estando aqui nessa biblioteca, sendo entrevistado por você, meu amigo, puxa, isso aí não tem o que pague, né? O progresso chegou, muitas coisas mudaram, mas esse progresso chegou aqui para uma boa causa, né?
Você sabe que a cultura, o conhecimento, a profissão, tudo advém dos estudos, né? E estando aqui hoje, eu me sinto muito emocionado. Eu acredito porque lá do campo, do chão do campo, onde tinha lama, poeira, barro, muito capim, você mergulhou para ser um escritor. Por isso que estamos exatamente na biblioteca. E eu sei que no final vai fazer uma doação de alguns livros. Muito bem. Jair da Silva, mais conhecido como Craque Kiko. Me diz, você formou um time, estou sabendo. O pessoal não está sabendo, mas eu estou sabendo. Você formou um time de 11 livros. Chegou no ápice em termos de jogadores de letras, de histórias, de emoções. Você chegou a pensar nisso, que você formou um time com o 11º livro que está lançando? Com certeza, professor. E você sabe que um time não são só os 11 que ganham, né? Você tem que ter o pessoal, substitutos à altura, tem que ter o pessoal da cerca, né? E eu já estou com 3. Você está já preparando as reservas? Já estou preparando 3 reservas aí. E você sabe, na literatura, principalmente, professor, a obra de arte sempre é aquela que vem, sempre é nova, né? Perfeito. E a gente, cada dia que passa, é um aprendizado, né? A gente vai se aprimorando e, se Deus quiser aí, esse pessoal da cerca, a hora que entrar, vai fazer sucesso. Olha só que beleza. Diz que o pessoal da cerca, um dos nomes é Tostão, outro é Garrincha e daí um tal de Pelé. Confere? Meu Deus, Pelé. Quem me dera um Pelé. Às vezes muito questionado por essa geração atual, perfeito, né? Mas não teve e não vai ter, professor. Com certeza. Quem questiona que faça igual ou melhor, só isso, né? Bem fácil, né? Bom, algo me chamou a atenção desse 11º livro teu. O título. Quer mostrar ali? Por gentileza. Né? Esse livro aqui, o título é Nunca Houve Tempo para Menos. O protagonista principal, vivente deste chão, foi uma pessoa de muita resiliência, né? Entre tantos tombos, né? E ele, aos poucos, ele foi contornando as tristezas e conseguiu chegar aí aonde ele foi possível. Superou os obstáculos com muita luta, muita dedicação, desde pequenote, né? Então a gente procura contar as histórias. Às vezes me perguntam, é verdadeiro tudo que está escrito? Aí eu, até parafraseando um escritor amazonense, eu digo, 90%. 10% é mentira. Então, 10% aí a gente coloca a emoção do escritor, né? Perfeito. Mas quem tiver interesse em ler aí, eu procurei aprender uma forma da narrativa, onde eu uso, às vezes, a primeira pessoa, às vezes a terceira. E todos os meus amigos, e creio que não é para me bajular, dizem que quando começam a ler não querem parar, porque, segundo eles, e várias pessoas também não fazem círculo da amizade, gostam muito do meu estilo, né? Então eu procuro utilizar esse estilo, utilizar o palavreado aí baseado na oralidade, né? Perfeito. Nas palavras das antigas, procurando preservar a nossa cultura, né? Do nosso passado. E graças a Deus aí o Papai do Céu tem me abençoado e eu agora
sem condições de praticar o esporte, que foi, como eu falei, uma das minhas paixões. Agora a minha cachaça, como dizem, é a literatura. E eu não consigo passar um dia sem escrever uma página. Então, de tanto que eu gosto. Às vezes a minha esposa diz que você vai ficar com o bumbum amassado de tanto que fica sentado aí escrevendo. Mas é com muita alegria, então isso aí é com satisfação. Você utiliza os recursos da modernidade para escrever? Eu uso os recursos eu uso o Windows, né? Então as ideias afloram, né? Eu vou escrevendo e daí quando eu começo, aí tanto é que este livro aqui, eu demorei 6 dias e 6 noites para escrevê-lo. Só acordei uma manhã inspirado, né? Fui para o meu museuzinho, estúdio lá, me fechei, só saía para as refeições, aí, parte fisiológica, né? Perfeito. E daí saiu esse livro aí que já era pensado lá. Então eu estava esperando um momento de inspiração e ele veio mais forte do que o esperado e está aqui o meu 11º livro. Muito bem. Bom, craque Kiko, você deu uma dica. Você sabe de um fato real, de uma história, né, da oralidade que vem de trisavô, tataravô, bisavô, avô, pai, e você colheu essas histórias, só que você colocou em cada história a cereja do bolo. Seria isso? Seria isso. Eu vejo assim, depois que eu parti para a literatura, quando você faz um trabalho de pesquisa em jornais, revistas, né, é bem diferente do que quando você conversa com os protagonistas, né? Porque essas pessoas, quando você começa a conversar, eles colocam emoção. E eu, graças a Deus, eu tenho podido catar essas emoções e jogar no livro, colocar no livro, sabe? Então é mais fácil de você colocar uma emoção. Perfeito. Então, num livro de pesquisa do futebol, você coloca toda a história, mas não é tão emocionante quando você escrever um romance memorialista, sabe? Então, Essa energia positiva eu recolho e consigo colocar no papel, né? Então isso aí me dá muita satisfação, sabe? Poucos escritores talvez tenham esta capacidade, né? Ou este privilégio de realmente transformar em uma história saborosa, emocionante, de respeito. Então, você tem feito milagre, então. Mas viu, professor? Você não tem aquela cartola e uma varetinha que sai coelho, tudo e é coisa de dentro? Não tenho, professor. E os meus amigos da bola, meus amigos aí, eu fui apelidado de escritor da periferia. Tá? Porque muitos deles, eles conhecem a minha trajetória e sabem que eu nasci aí na tríplice fronteira, né? Entre a Linha Velha, o Triângulo e o bairro Subaco da Cobra. Ali era Boca era Quente. Então é interessante, porque muitos com certeza ouviram falar a primeira vez nesse triângulo aí. Dá uma repetida. Eu vi aí do Triângulo Ferroviário, aí fazia fundos aí com a antiga Linha Velha e com o Beco Subaco da Cobra. Então esses 3 fundos, eles se uniam e eu me criei naquela redondeza. E os meus amigos me chamam de escritor da periferia e ainda eles me dão uma moralzinha, porque vindo da onde eu vim e a ascensão que eu tive, graças ao bom Deus, até essa semana um amigo me falou, me deu os parabéns, porque eu não me transformei num falso burguês, metido à sociedade, sabe? Então, isso aí, você não pode fugir das origens, né, professor? Sim. E eu me sinto muito honrado, né? Você traz as suas origens, se valorizando e valorizando
todas aquelas pessoas que por muitas vezes a própria sociedade empurrava para a periferia. Nós temos histórias aqui de conjuntos habitacionais onde, sabe, jogaram. E você vê, tudo é possível ser registrado pela forma carinhosa, pela valorização, e isso faz com que as pessoas fiquem sabendo desses lugares que talvez escutaram pela primeira vez. O Poeiro entrava nesse circuito? O Poeiro já era um pouquinho mais profundo, mas fazia parte, principalmente quando a gente esfregava o pé naquele salão onde era jogado talco e um outro produto para você deslizar mais, sabe? E só a título de curiosidade, sim, o nome de Poeira, para quem não sabe, era que tinha as tábuas no primeiro Poeira, eles não tinham sarrafo. Uhum. E o coro cantava lá dentro, o pessoal dançando, aí você via pelas frestas do sarrafo, nas réstias, né, da luz, se via aquele poeirão saindo. Aí ganhou o nome de Poeira. Muito bem, Jair, nós temos que encerrar o primeiro bloco. Vai estar muito gostoso, saboroso, divertido, mas sério, porque tudo você foi buscar em uma fonte que é real, né? Você só colocou exatamente a cerejinha no lugar certo. Muito bem, estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje a presença desse abnegado escritor Jair da Silva, mais conhecido como Craque Kiko. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje essa presença agradável de um escritor ímpar, porque eu sei que tem gente que se inspira em qualquer fio de cabelo, mas o homem é minucioso. No intervalinho aqui nós já trocamos algumas figurinhas super interessantes. Estou falando de Jair da Silva, mais conhecido como o Craque Kiko. Você não é fácil, hein? E ainda não emolhou o bico com água, falando com a garganta seca. Muito bem. Jair, você vê que foram minutos agradáveis, que a gente nem percebeu o que passou. Mas agora não é um ping-pong, mas eu quero ver se te coloco contra a parede. Porque você sabe tudo, você enfrenta a burguesia e diz assim, faço parte, né, desta equipe, mas continuo com o espírito na periferia. Enfim, eu quero saber de você, que é um pesquisador, historiador, um perguntador, essa é uma boa, né? Quem foi o melhor jogador que passou aqui por Porto da Vitória? Puta, você colocou a saia justa mesmo. Meu prazer é deixar você sem resposta, entende? Mas você não vai ficar sem resposta nessa aí. Mas não pode mentir, tá bom? Não, eu tive uma época no futebol amador aqui, que o nosso futebol era muito forte. E craques aí desfilaram aí aos montes, sabe? E eu, como eu gosto de rede estufada, né? Os cordéis balançando, eu vou citar dois jogadores, tivemos muitos. Tivemos o João Antônio Faria Júnior, Farias, popular seco. Farias, como é que chamavam? Chamava de Faria, chamava de Seco o apelido. Seco, isso é. Jogava muito. Quem não viu, está ouvindo falar agora aí. Às vezes se encontra ele, cabecinha branca aí na cidade. Sim, sim. Esse dia nós nos encontramos e ficamos embaixo de um poste e já passava do meio-dia falando de futebol. Ele jogava muito, fez muitos gols. Avaí, né? No Avaí, jogou no Ferroviário, jogou no Avaí, jogou no União. Ele parecia uma minhoca, né? E ele saía o selecionado da liga aqui, o primeiro que era
Era o Faria, jogava muito. Olha só. E o Eu fiz uma entrevista com o Farias. Se vocês forem no YouTube, você encontra. Não, eu vi. Você viu? Não, eu acompanho. O que você não sabe? Eu então? acompanho o esporte, tudo, porque a gente que vai escrever sobre esporte, vai escrever sobre nossa terra, você tem que estar atualizado e sabendo de tudo que está acontecendo, né? E o segundo foi o Douglas Francisco Schyla. O Schyla. Um extremo dianteiro, jogava nas duas pontas. Chutava com as duas e driblava para os dois lados e veloz. Que eu diga o finado Djalma Santos, quando aqui aportou com o Atlético. Com o Atlético, eu lembro, eu assisti esse futebol. Tomou um baile, tanto é quando o Schyla foi para o Atlético fazer teste para ficar lá, o Schyla me contou em entrevista, o Djalma Santos levava ele aqui, ficou amigão do Djalma Santos. Então são esses dois aí que eu vi jogar, né? Que joguei junto, tive o prazer ainda, esse pessoal já na cadeira, maduro na carreira, né? E eu iniciando, né? Então tive o privilégio. Olha só que bacana. Então não é apenas um, na tua opinião, são dois. Dois. Farias e o Schyla, né? E o Schyla tinha mais um irmão que era jogador também, né? Tinha o Juja também, irmão, também ponteiro, dianteiro, né? O pessoal gostava de jogar na vanguarda, sabe? Muito bem. Lembra desse jogo com o Atlético? O Barbosa era o goleiro? Lembro. E quem é o Barbosa? Para quem nunca viu falar. Para quem nunca viu falar, né? Esses caras, esse pessoal aí, você procura hoje, eu vivo pesquisando, você encontra o nome dessas pessoas, sabe? Perfeito. Que passaram por grandes clubes, né? Fizeram a história, né? Ele foi goleiro da seleção brasileira. Foi goleiro da seleção. Na final, você sabe, né, a história. Não, inclusive escrevi essa semana uma crônica sobre o Barbosa e sobre o Diamante Negro. Tá. Então, eu sempre publico minhas crônicas no jornal Caiçara, então nas próximas pode ter certeza que vai aparecer já. Muito bem. Nós estamos colocando você contra a parede para dizer nomes de pessoas. Você falou os dois craques que você realmente considera, pesquisou, jogou com eles até. E isso para você é um prazer hoje, uma satisfação, né? Me diz em relação ao melhor árbitro, ou juiz, como nós chamamos, né? Que passou. Eu sei que te deixei de saia justa, né? Puxa, você está pegando pesada comigo hoje, professor. Eu sou teu amigo, entende? Só isso. Nós tivemos muitos árbitros bons aqui, sabe? Mas o que marcou para mim, que me influenciou, foi um ex-atleta, pelo seu modo de apitar. Ele não apitava só aqui também. O Arnaldo de Oliveira, o popular Nardo, sabe? E ele apitava e não tinha bom com ele reclamar, não. E se preciso fosse, ele ia para as vias de fato, sabe? Ele se defendia. E ele apitava muito bem, e ele marcou época na nossa cidade. Não só como jogador, né, do São Bernardo, do União, mas como árbitro, tenho certeza que se perguntar para esses ex-atletas que ainda estão nesse chão aqui, igual eu, eles vão afirmar que o Arnaldo foi um baita árbitro. Bom, em relação ao treinador, você que filtrou praticamente todos os times, melhor treinador, quem foi? Olha, eu tive bons treinadores, né? Principalmente no amador, principalmente ex-jogadores. Mas na Associação Atlética Iguaçu, eu tive um treinador que ele marcou época, ele estava além do seu tempo, sabe? Ele é saudoso, né? É o senhor Iraci Martins, tá? Essas ideias de hoje de triangulação central, toque de primeira, tá comigo, não tá mais comigo, faz que vai, mas não vai. Naquela época da década, no comecinho de 70, ele já fazia isso.
Olha só. E era um treinador que me marcou também, porque ele não se preocupava só com dentro das 4 linhas, ou fora, nas viagens. Então ele se preocupava em ensinar boas maneiras para os atletas, como sentar numa mesa, como se comportar fazendo uma refeição dentro de uma igreja com as pessoas, para dar uma entrevista. Então ele era um cara muito conhecedor, muito experiente, e via não só dentro das 4 linhas, mas também o futebol como um meio de socialização e ensinamento para as pessoas. Então ele fazia uma leitura do ser, fechando os 360 graus. Ele não era só a parte esportiva, mas era tudo. Ele estava além do seu tempo, sabe? E tive o privilégio, sabe, de atuar com o comando dele. Kiko, ainda não deu certo o meu plano aqui de deixar você sem resposta, mas o melhor goleiro. Eu sei que o goleiro também joga futebol, mas é interessante nós escutar de você, na tua opinião, qual foi o melhor goleiro? Nós tivemos grandes goleiros aqui, sabe? Grandes goleiros. Nós tivemos, inclusive, 2 goleiros que foram protagonistas do Ferroviário na Taça Paraná. Foi o Oralino Schwartz, Paulo Schwartz, o Paulinho Schwartz. Ele era goleiro. E juntamente com o Odenir Bertolotti, também um baita goleiro. O Odenir Bertolotti era uma estatura mediana, mas ele subia lá na bola, cruzar na área, o homem fazia chover. E pegador de pênalti igual ele não teve aqui, certo? É interessante que eu lembro quando foi para a prorrogação e depois foi para os pênaltis, ele entrou no lugar do goleiro que está. Por quê? O que eu escutei na época, não sei quem estava narrando esse jogo, né? O técnico, ele fez a coisa mais certa, colocou o maior pegador de pênaltis da nossa cidade, que era o Bertolotti. Não foi o técnico. Não foi o técnico. Quem que foi? Opa, então... Foi a revelia do técnico, essa substituição. Ah, é? É. Opa, então já descobrimos algo bem Foi interessante. A revelia, e eles combinaram. O Bertolotti era considerado titular. Quando o Ferroviário foi estrear na Taça Paraná, o treinador não foi. Não pôde ir, ele estava enfermo. Aí ele escreveu no papelzinho o time, o que o substituto dele devia mandar a campo. Foi lá em Irati, chegou lá, o cara com o papelzinho chegou lá, em vez de colocar o Bertolotti que estava na escalação, sacou o Bertolotti e colocou o Paulo. O Bertolotti se queimou e não foi mais no Ferroviário. E daí saiu do time. E daí o Ferroviário ia decidir aqui uma vaga para outra fase contra o time de Curitiba, da Liga de Curitiba. E tinha empatado lá, sabe, o jogo. E vieram para cá. O Paulinho foi atrás do Bertolotti, eles eram muito amigos, pediu para ele voltar. O Bertolotti voltou. Aceitou. E aceitou, voltou, mas combinaram. O Paulinho, embaixo dos 3 paus, ele não voava, ele não sujava a farda. Ele se posicionava bem. Combinaram, se for para os pênaltis, eu vou sair, você vai entrar. Opa. E o treinador não queria nem ver o Bertolotti. Imagino. Empatou, o Ferroviário empatou no tempo normal, empataram na prorrogação quando tinham combinado. Faltava 1 minuto, o Paulo pegou a bola. Ele estava no gol da caixa d'água, ele deu um balão lá para o meio do mato, em direção à Estrada de Ferro. E caiu, e pediu substituição. E entrou o Bertolotti. Fizeram uma encenação perfeita. Fizeram uma encenação, entrou o Bertolotti, e deu no que deu, né? O Bertolotti pegou 6 pênaltis. Então, tem toda a razão de falar que ele... É o goleiro, né? O goleiro. O goleiro, bacana, bacana. Muito bem, agora vamos pegar um pouco a parte de comunicação. Melhor narrador esportivo. Putz, agora vai dar briga.
Ah, é? Vai dar briga? Vai. Eu não sei se no céu ou na terra do Tinhoso. Porque tivemos grandes narradores que eu, pelo menos, vi e eles não estão mais entre nós, sabe? Sim. Tá. E, inclusive, não porque ele me alcunhou de craque Kiko, sabe? Mas ele narrava muito. Ele foi um dos melhores narradores. Tivemos grandes narradores aqui. Na minha opinião, né, com devido respeito aos demais amigos, né, foi o Orley do Rocio Maltauro. Que, aliás, ele não gostava que chamasse ele de Rocio, só eu chamava ele. Ah, é? Não, tinha que chamar Orley do R. Maltauro. Foi um baita narrador no meu entendimento, sabe? Com quem travei grandes discussões futebolísticas, trocamos muita ideia, divergências, daquele papo de amigo que produtivo, sabe? Muito meu amigo e que Deus o tenha, né? Muito bem. Kiko, se tem uma injustiça no futebol local? Eu não digo injustiça dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas, eu peguei só um pouquinho dele, da carreira dele, enfim, mas se procurar a história e falar com as pessoas ele jogava muito. Nas minhas pesquisas, o cara jogava muito. E ele, no meu entender, ele não foi reconhecido quando encerrou a carreira. Nós tivemos aqui o maior back, que eu vi do Paraná e Santa Catarina, Ivo Ercílio Wolff. Opa! E eu até hoje, pelo menos eu desconheça até hoje, que alguém tenha feito uma homenagem, mesmo que póstuma, né? O nome de uma rua, um logradouro. E eu procurei, mais ou menos, eu tenho quase todo mundo, as pessoas que foram homenageadas, e eu não vi o nome. Não encontrou? Eu não encontrei, sabe? Então, eu acho que se não tiver, né? Seria uma justa homenagem a se fazer, mesmo que póstuma, porque eu sou partidário da seguinte coisa, professor: você tem que homenagear as pessoas em vida. Perfeito. Em vida, tem que homenagear as pessoas em vida. Então, quando se fala em Ivo Wolff, automaticamente vem na nossa cabeça uma grande intelectual, uma pessoa que zela pela história, pela cultura, que foi esposa do seu Ivo, a professora Terezinha Leoni Wolff. A dona Terezinha, né? Eu sei que você é muito amigo dela, também te admira bastante o teu trabalho. Quiser mandar um abraço para a dona Terezinha, como uma homenagem ao nosso saudoso Ivo, por gentileza. Beijo no coração, dona Terezinha, muito obrigado pela deferência de sempre, né? E sou seu fã, sempre fui, e admiro seu trabalho aí pela cultura de nossas cidades. Um beijo no coração. Muito bem. Meu caro Kiko, nós estouramos no tempo. As minhas orelhas serão puxadas. mas em um minuto, como é que está o futebol local hoje? Futebol local hoje, as coisas mudaram bastante, né? O futebol de campo em si. Nós temos bastantes esportes, há uma diversificação, né? Mas esse ano nós estamos assim, com privilégio, sabe? Porque eu vejo o seguinte: os nossos administradores, eles não estão vendo o esporte como despesa, estão vendo como investimento. Sabe? É diferente, né? É diferente, e a gente percebe que nas duas, no Departamento de Esporte de Porto União e na Secretaria de Esporte de União da Vitória, tem 2 pessoas competentíssimas, tá? Estão promovendo tudo que é tipo de esporte, sabe? Estão divulgando e dando, principalmente para a petizada, sabe? E essas crianças aí, com isso aí, Poxa, o esporte, nessa minha longa trajetória no esporte, eu não convivi com uma pessoa que desse, usar um palavreado antigo, que desse um traia. Só pessoas que fizeram parte da sociedade. Então eu acredito que esse trabalho de Porto União, União de Vitória, está
Show de bola. Certo, está correto? Correto, certíssimo. Muito bem, parabéns aos que comandam. Lá é o professor o Neto Cordovan. Neto Cordovan. E aqui é o Moacir Capistrano. Isso. O Moacir, né? Anos e anos se dedicando e acho que foi uma boa escolha de ambos. Mas isso é menos de 30 segundos. Você conhece alguém aqui das nossas cidades que ficou rico com o futebol? Essa pergunta é fácil de responder, sabe? Facílima. Ninguém. Até porque o futebol sempre aqui na nossa terra e por onde eu passei, era feito com muito amor, né? Exatamente. Muito gosto, sabe? A paixão. Rico, sabe? Em bons exemplos. Rico, nós pode ter ficado rico. Com certeza ficaram, né? E se tornarem pessoas do bem, pessoas que fazem parte dessa sociedade correta, né? Dessa sociedade boa. Então... Muito bem, Kiko. Você se saiu bem, não mentiu, se saiu bem. Kiko, claro que eu brinquei com você, queria colocar você contra a parede, só para criar um clima assim, né? De aperto. Mas precisamos, em nome aqui de toda a equipe da TV 1000, agradecer essas belas histórias, esse sabor que você nos permitiu de mergulhar no passado e com detalhes. Vamos pegar só o caso do Bertolotti Ferroviário, riquíssimo, né? Contra o técnico, mas armaram um teatro bonito e deu certo. Primeira Taça Paraná, campeão ferroviário. Eu preciso que você deixe uma mensagem ao nosso público, por gentileza. E muito obrigado em nome de toda a nossa equipe pela tua, presença tão valorizada no resgate da história e socializada através aqui desse nosso bate-papo. Muito obrigado, professor. A mensagem que eu deixo é principalmente para os jovens, né? Não desista dos seus sonhos, não desista. Eu sonhei com tanta coisa quando era pequeno e ainda sem condições e fui atrás e fui galgando um degrauzinho aqui, outro ali, mas não desisti nunca. Até hoje eu falava para minha esposa, poxa, tudo que eu fiz, tudo que consegui, eu dei o meu melhor. Dê o seu melhor, pode ter certeza. Se você não conseguir chegar lá onde você quer, mas você vai ter a consciência tranquila. Você deu o que você podia. E pode ter certeza, você vai colocar a tua cabecinha no travesseiro e vai ter um sono de um justo. Muito bem. Meu caro Kiko, muito obrigado mais uma vez. E eu tenho colocado semanalmente que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. E hoje, educação com esporte. Com certeza, vitória, né? Até o próximo programa.